Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós continuamos ainda com o estudo dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Saul, e para isso nós pedimos que vocês abram a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. O 10 só para referência, né? Na verdade nós vamos ler o 9. São 27 versículos. E dá para a gente ler bem assim, o início da vida de Saul, que é uma história também bastante interessante. Eu peço que vocês acompanhem com atenção. 1 Samuel capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão atentado em força. Esse tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul, pelo que disse Cis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo, porém, então a terra de Zuf, Saul disse para seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus, e subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam para tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhes responderam, e disseram: sim, eis que o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, da cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim?
Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Samuel, e disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe-te diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado, e se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou, porém, tu espera agora, e te farei ouvir as palavras de Deus. Aí, versículo 1 do 10, então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Este é Saul, esse é o início de tudo, o início da vida de Saul. E nós vamos estar estudando hoje. Saul, o homem que fechou os ouvidos para Deus. Então, nós lemos esse versículo aí, foi onde paramos? Israel está saindo agora de um período chamado período dos juízes para a monarquia. Primeiro rei, as outras nações já tinham reis há muito tempo, e a gente conhece a história, que eles chegaram na terra através de Josué, foram tirados do Egito através de Moisés, lá pelo ano 1500 a.C. Antes disso, eles foram acolhidos primeiramente no Egito através de José, e de um certo tempo em diante eles passaram a ser escravos no Egito, porque aqueles faraós que não conheciam a José começaram a oprimir o povo. 150 anos depois que eles estavam lá. Então fala 400 anos de escravidão, mas na verdade 400 anos de exílio, né, de diáspora. Eles foram para lá e moraram lá, mas num certo momento eles começaram a ser escravos, e aí eles viviam sob o domínio dos faraós. Tem um filme muito bom de história, um documentário que você baixa no YouTube, sobre a história do Egito nessa época, como eram os faraós, como que as coisas funcionavam lá. A grande maravilha do Egito era construir túmulos para os seus reis, que se chamavam faraós, e túmulos cada vez maiores, que são as pirâmides, nada mais do que túmulo. E o povo ficava 10 mil homens trabalhando, e mais uns 30 mil em volta ali, pessoas fazendo comida, cuidando desses homens, e a vida do Egito praticamente foi a construção daquelas pirâmides. E de um trabalho de irrigação e construção de fortaleza, irrigação através do Nilo, centenas de quilômetros, às vezes, mais de 100 quilômetros de canais para irrigar o deserto, porque o Nilo passa no meio do deserto. Eles ficaram ali, então, esse tempo todo, e depois disso, eles foram retirados dali por Moisés, pelo próprio Deus através de Moisés, e eles não tinham experimentado ainda a monarquia. Quando eles chegaram na terra, eles começaram a ser dominados pelos juízes, que nós estudamos aqui. Os juízes foi um período também mais ou menos de 400 anos. Então, mais ou menos 400 anos no Egito, mais ou menos 400 anos com os juízes, e agora mais ou menos 400 anos, perto de 400 anos com os reis, a começar pelo rei Saul, e foi desta maneira que ele foi ungido. O povo pediu um rei que fosse adiante deles,
E eu acredito que era uma lição que Deus ia dar ao povo, escolheu o homem mais alto, né, um verdadeiro modelo fotográfico, que era Saul. Ele era tanto muito bonito, mais bonito como o mais alto do povo. Não havia homem de Israel que na sua altura passasse da altura do ombro de Saul. E dali para cima também ele era o mais bonito. Então ele era tudo de bom aí para as mulheres da época, né? E esse Saul, Deus estava experimentando, eles começaram a pedir que um rei dominasse sobre eles, sendo que Samuel era uma pessoa exemplar. Os filhos de Samuel não iam tão bem, mas Deus podia levantar um outro chamado juiz. Veja o que um juiz podia fazer. Um juiz, ele podia ser sacerdote, profeta e rei. Depois disso não vai acontecer nunca mais, pelo menos sacerdote nunca mais poderia ser. E Samuel então, e o juiz então, era cheio do Espírito Santo, e ele podia dominar o povo de todas as maneiras e ter uma relação direta com Deus. Os reis já começaram a consultar, a partir do próprio Saul, consultar o profeta, que na época era chamado de vidente. Já naquela época passaram a chamar de profeta. Hoje vidente tem uma outra ideia. O vidente é um espírita, é a pessoa que prevê o futuro através de algum modo que não seja através da revelação de Deus. E aí nós entramos nesse período de monarquia, que vai começar com Saul, e Deus ficou triste, porque o povo de Deus queria ser igual às nações, e Deus sempre fica triste quando o povo de Deus quer ser igual às nações. Nós saímos das nações para ser povo de Deus. Aí você fala assim, de quais nações? Nós da nação brasileira, o japonês da nação japonesa, o americano da nação americana. Então nós éramos chamados de povos, gentes, gentios ou nações na Bíblia. Quando você aceita Jesus, você vai para um outro povo bíblico chamado Igreja de Deus. No caso de Israel, Deus escolheu um homem e eles eram geneticamente povo de Deus, biologicamente povo de Deus. Só que na plenitude dos tempos, e aquilo era tudo uma preparação, assim como Saul foi uma preparação para o período do reinado, era uma preparação, a igreja veio para todas as nações, aqueles que voluntariamente se aderem a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu de mulher, nasceu sob a lei, na plenitude dos tempos, para proclamar a graça de Deus. Amém? Então, Samuel vai tomar o vaso, vai ungir Saul, que era um rapaz da roça, que estava atrás de umas jumentas, mas que poderia ter sido um grande rei, não fosse ele o homem que foi. É tão interessante que, lendo o capítulo 9, ele vai errar exatamente ali. As moças falam para ele, porque ninguém come, ninguém faz nada, até que o profeta chegue e abençoe. E nós vamos ver, e alguém pode até pensar que Saul foi injustiçado, mas Saul ele foi tomado para exemplo para todos os outros reis de Israel. Então ele é o rei da aparência, né? Ali ele está até pequeno, porque Samuel está para cima do ombro dele. Ele era um homem imenso. Esse aí está feio para valer. Difícil homem bonito, homem achar outro homem bonito, sempre será feio, mas diz que ele era bonito. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Quando nós estudamos Samuel, nós vimos que Samuel tinha um problema com a estética. E aqui ele ficou, apesar de estar muito triste, ele ficou feliz, porque o rei era grande e bonito. Porque ele tinha um problema com a estética. Quando os irmãos de Davi começaram a vir, ele falou: nossa, esse aí é alto e é bonito, deve ser esse. Aí Deus falou: olha para o interior. Ou seja, uma vez já deu errado esse negócio de olhar para o exterior. Aliás, olhar para o exterior, só para o exterior,
sempre vai dar errado. Quem teve a felicidade de casar com um santo bonito, deu muita sorte, né? E casar com a santa muito bonita, mas antes de escolher entre o santo e o bonito, né? O santo feio e o bonito ímpio, casa com o santo feio, faz igual a minha mulher. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo deixando a Saul se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. A Bíblia só fala de uma série de erros que Samuel comete numa só batalha, e o maior deles foi esse. Ele tomou a soberba, ele tomou o lugar de Samuel e tinha que esperar, porque rei é rei, profeta é profeta, não é? Quem é do ministério da oração é da oração, pastor é pastor, professor é professor, apóstolo é apóstolo, evangelista é evangelista, cada pessoa tem o seu lugar, cantor é cantor, e ele tomou a frente de tudo. Ele perdeu totalmente a noção, ele começou a ter muito medo, porque o povo estava se dispersando, os filisteus eram muito fortes, mas ele ia ser confirmado naquele dia como rei, e acabou perdendo. Aí nós vamos ver a partir daqui uma degradação de Saul. Normalmente se escolhe personagens que têm uma trajetória bonita para estudar, mas hoje nós vamos pegar exemplos contrários, coisas que nós não devemos fazer. Então a primeira coisa que a gente não deve fazer é olhar somente para a aparência. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que você deve permanecer no seu lugar, no lugar que Deus te colocou, e ali você busca Deus, e Deus vai te honrar e vai te abençoar naquele lugar, porque se você mudar o lugar que Deus te colocou, vai dar errado. Eu já falei aqui, quando eu fiz o curso de teologia, eu achei que eu podia ser melhor do que os pastores que estavam lá. E então, saiu o pastor, eu falei, eu assumo, mas eu não podia ser pastor, porque cada qual no seu lugar. E aí vieram as preocupações, as coisas de pastor, e eu continuei sendo professor intensamente, e fui tentar ser pastor intensamente, adoeci, e terminei o ministério pastoral lá no Márcio Cunha. Eu já falei isso para os irmãos aqui. Não é uma boa maneira de terminar o ministério, né? Mas o ministério de professor, eu tive uma crise, uma convulsão. Na quinta-feira, na quarta-feira eu estava dando aula de novo. Agora, ser pastor, nunca mais eu fui. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino. Então, assim, o reinado de Saul é um reinado abortado, né? Ele foi rejeitado já no início de tudo. E é muito triste quando as coisas não dão certo. A pessoa coloca uma loja, não calcula bem ou comete coisas erradas. Hoje tem o pessoal que dá assessoria, o Sebrae, né? Então quem vai colocar uma loja, procura o Sebrae, porque senão você pode abortar o seu projeto no início. E Saul, ele achou que ele já era Deus, porque ele foi ungido rei. Aquilo subiu para a cabeça dele, e ele já achou que ele era uma coisa muito grande, que ele podia, que não tinha limites, exatamente porque ele não tinha uma intimidade com Deus. Ele ainda não conhecia Deus o bastante, embora Deus já começasse a dar a ele vitória nas suas guerras, mas humildade e obediência, irmãos, cabe em qualquer lugar. Você nunca vai arrepender de ser humilde e obediente. Mesmo que a pessoa te pise, mesmo que você seja no momento oprimido. Você vai pensar em casa,
mas você não se levantou. Aí você vai pensar, não, agora, da agora para frente, eu acho que isso está errado, não vou fazer. Agora, se você se levantar contra a autoridade e for para casa e começar a pensar e ver que está errado, para consertar é muito difícil. Então, Saul, infelizmente, começou muito mal. Esse slide está cheio de dengo, cada um é de um jeito, olha. Tem que clicar toda hora, frase por frase, tem hora que aparece tudo. Para começar, nesta mesma batalha, ele proclamou um jejum com os soldados todos cansados. Aí uma série de erros. Proclamou um jejum, os soldados todos cansados, precisando de... Deus estava dando vitória, deu vitória através de Jonatas, que é o seu filho. Ele entrou, ele era um dos 3 capitães, e ele entrou por um lado e conseguiu vencer aquela parte dos filisteus. Os outros voltaram para ajudar e eles tiveram vitória. Mas aí ele tinha proclamado o jejum. Jonatas tomou um pouco de mel e ele queria matar o filho. Mandou tirar sorte para ver se estava com ele o problema, ou se estava com, que eles tiveram um outro problema na batalha, e aí caiu sobre Jonas a sorte, e ele queria matar o próprio filho, assim, quer dizer, ele estava sem limites. Saul estava sem limites, e o limite é muito importante. Tem 2 coisas importantes para a gente educar um filho: amor, afeto, né? O amor expresso no afeto, e o limite. É preciso ter limite. Então você precisa corrigir, dizer não, não aceitar aquilo que está a mais. Mas é difícil dizer isso para uma pessoa que também não tem um padrão. Ele acha que o filho pode dar um tapa no rosto dele, e não pode. Mas ele acha que não tem problema não, pode deixar ele bater, porque ele é criança. Não pode, então tem coisas que não pode. Quando a gente não sabe, procura alguém para te ajudar. Porque às vezes o seu filho está ficando sem limite, ele está ficando fora do normal social, e ele está virando um sociopata. Como Davi virou um sociopata. Aqui expressa totalmente. Lá, a insubmissão, a soberba e tal, aqui já é sociopatia. A pessoa se precipita num jejum, quando todo mundo está precisando de comer, que já está em jejum por causa da batalha, e depois diz que vai matar o filho. Então veja que Saul começou realmente muito mal, uma pessoa que não tinha esse bichinho aí, não fui eu que coloquei não, minha esposa falou assim, vai ficar muito infantil, mas já estava, depois que eu vi que ele bate a patinha, viu? Disse o Senhor, assim diz o Senhor, castigarei a Ameleque por aquilo que fez a Israel, quando se lhe pôs no caminho, ao subir ele do Egito. Então, ele, terminada a batalha, Deus deu vitória a Saul, mas ele conservou os animais, conservou o rei que Deus tinha mandado acabar com a memória dos amalequitas, porque eram povos que agrediram Israel quando Israel estava viajando pelo deserto, e Deus queria acabar com a memória dos amalequitas, e ele conservou inclusive o rei que o próprio Samuel, o profeta, matou pessoalmente. Esse rei, quando chegou lá, né? Agag e Zefron, 2 reis. Então perguntou Samuel, o que quer dizer, pois, esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? Ao que ele respondeu Saul, de Ameleque os trouxemos. Ameleque é a terra, o rei chamava, o povo chamava Amalequita, e a terra chamava Ameleque, por causa de um descendente antigo que se chamava Ameleque. Todas as terras daquela região, praticamente, tinham o nome do seu primeiro morador, normalmente. Então respondeu Saul, de Ameleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas do boi para oferecer ao Senhor teu Deus
o Senhor teu Deus, não era Deus dele. É igual a pessoa que fala assim, irmãos, aquela igreja está precisando disso, aquela igreja nossa, né? Esta igreja minha, a minha igreja, né? Está precisando de consertar isso. A pessoa fica de fora falando. Samuel já tinha ele mesmo se excluído. A gente chama isso no psicanálise de ato falho. Você quer dizer uma coisa sinceramente, vai falar outra e acaba dizendo aquilo que está no seu coração. Então, o teu Deus, para os oferecer ao Senhor. O resto, porém, destruímos-lo totalmente. Aí ele desobedece e traz o presente da desobediência ao Senhor. Então não tem um jeito errado de fazer a coisa certa. A coisa certa só tem um modo certo de fazer. E tem muitas pessoas que tentam compensar. Tem pessoas que desviam da igreja, vivem na perdição, mas entrega dízimo. Como se ele estivesse querendo comprar a salvação ou dar grandes ofertas para a igreja. Vai adiantar para a igreja? Sim, vai adiantar, mas para ele não vai adiantar. Porque Deus agrada-se mais da obediência do que do sacrifício. Amém. Que é exatamente o que vamos aprender agora. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então, a rebelião é como a cartomancia ou a necromancia. E aí você vai ver a diferença entre adivinhação e profecia. Porque quando e revelação, e a revelação existe até hoje, não é? E nós somos renovados, nós sabemos disso, buscamos isso, e você não precisa ter medo de buscar. Quando ele chegou lá, ele diz assim: as jumentas já acharam. Quem prestou atenção no texto e lembra desse pedacinho? Levante a mão. As jumentas do seu pai já se acharam, mas Samuel estava em outra cidade, não foi ninguém que veio contar para ele, não, foi o Espírito Santo que falou para ele, que já tinha achado a jumenta, para Saul ficar tranquilo, entendeu? Em outros lugares onde há perseguição, irmãos, a pessoa chega escondido no país, entra escondido no país para encontrar os crentes, para comunicar alguma bênção, levar algum dinheiro, alguma ajuda, e às vezes ele chega na casa de uma pessoa que ele não conhece ainda, e há casos assim, que a pessoa abre a porta para ele, sabe que não é uma pessoa do governo, e aí fala assim: pode entrar, irmão Roberto. Mas se você não me conhece, eu estou vindo escondido. E você, o Espírito Santo me falou o seu nome hoje cedo, enquanto eu orava. Amém. Então é a mesma coisa, o Espírito Santo ele continua operando, e nós precisamos, quando o diabo está fazendo todo tipo de laço, porque o ímpio conversa, fala com o outro, nas escondidas, longe de você, a respeito da sua vida, e você não pode fazer a mesma coisa, você não pode usar as armas do ímpio, então você tem que se comunicar com Deus, que o Espírito Santo te revela as coisas que estão passando. Amém. Ao profeta, disse Moisés: quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta, e agora se cumpre o que ele disse há 3.500 anos atrás. Hoje, todo o povo de Deus pode ser profeta. Basta buscar a Deus. Você pode usar o trabalho de profecia do outro enquanto você é novo convertido. Não é novo convertido mais, já entende que você tem que buscar o dom, que você pode ser cheio, já crê, seja cheio do Espírito Santo, porque tem para todo mundo. O meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Você é de carne? Ah, eu sou de carne. Então recebe o Espírito Santo. Então obedecer é melhor do que sacrificar.
Não adianta, é melhor você entrar pela obediência, aprender todo o amor a Deus e a obediência primeiro, porque tem na história exemplo de pessoas que, por exemplo, os judeus que queriam matar Paulo, disseram que ia jejuar até conseguir matar Paulo. Quer dizer, eles não cumpriram esse voto, porque Paulo não morreu quando eles queriam, eles voltaram a comer, ficaram, né? Não conseguiram. E que voto é esse? Isso é um voto totalmente diabólico. Diz que tem gente que faz voto para tomar o marido da outra mulher. Na igreja. Nessa aqui não tem. Mas aqui não. Mas por aí afora. Tem crente que faz como Saul, nós vamos chegar lá e vai no espiritismo para buscar revelações. Precisa disso? Não, mas Saul também era crente e também foi. Então a questão, meu amigo, é você ser cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Eu não me canso de falar isso. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras. Está vendo? Saul era bom para balangar beiço, igual está lá. Porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore a Deus. Ele vai então se arrepender várias vezes, ou seja, ele sente remorso, porque arrependimento é mudança de ideia e de comportamento. Sentimento só de dor é remorso. Você realmente se arrependeu quando você entende que aquilo nunca mais serve para você. Existe uma mudança estrutural na sua mente. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente está renovada, eu virei as costas para aquilo, estou de frente para Deus, eu me arrependi. Senão, não me arrependi. O Saul é muito semelhante a esses homens que traem a mulher, e toda vez que trai, pede perdão, e toda vez trai de novo. E vice-versa, né? Infelizmente, que hoje tem também. Deus rejeita então a Saul, continuando. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando Samuel para sair, Saul pegou na orla da sua capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo, que é melhor do que tu. Muito no início, ele já estava sendo rejeitado e Deus já estava preparando uma outra pessoa, que nós já sabemos quem é, né? Que é Davi. Então ele já não seria mais rei sobre Israel. E por que Samuel sabia que Deus tinha rejeitado? Porque Deus revelou a ele. Mesmo assim, Samuel continuou tendo dó de Saul. Esta é a palavra de Deus, a palavra de Samuel é outra. Ele continuou pedindo até que Deus disse para Samuel: desiste de Saul, porque Deus já sabia que o futuro do primeiro rei ia ser péssimo, e o primeiro não pode ser péssimo. É por isso que os pais investem tanto no primeiro filho, tanto que o filho fica com a síndrome chamada síndrome do filho mais velho. E investe tão pouco no caçula, que o caçula fica com a síndrome chamada síndrome do filho caçula. Os do meio ficam para o meio, afora. Quando tem 3, só o do meio sofre a síndrome do filho do meio, porque o mais velho é aquele que recebe tudo, tem que tomar conta de tudo e dirige o carro do pai. O do meio é massacrado pelo mais velho, e o caçula tem tudo na mão. Todo mundo vai ver o caçula, e todo mundo pega o caçula no colo, e o do meio fica doente também, fica os 3 doentes, quando são 3. Então tem que tomar bastante cuidado. Está falando aqui um pai de 3, um psicanalista pai de 3, viu? O meu do meio até hoje, ele ficou mais carinhoso, foi o que eu ganhei com isso, né?
Ele é mais carinhoso, mas é por causa da... Mas você não é psicanalista? Sou agora, na época eu não era, entendeu? Fiz tudo errado, como todo pai faz tudo errado. Então, ele agarra na capa, tá vendo? Quando o profeta vai sair, ele agarra com tanta força, aquele homem imenso, né? Tem um menino aqui da igreja, ele não está aqui agora não. Ele corta cabelo. E ele gosta muito de mim, que ele foi meu aluno aqui, mas ele aperta a mão da gente com força demais. Eu falei assim, meu filho, você quase quebrou a minha mão. Eu pego com força na mão dos outros, mas quem corta cabelo e fica fazendo esse movimento aqui, né? Aí ele gosta de pegar na minha mão, eu peguei, tentei segurar, ele apertou mais e quase que ele quebrou a minha mão. Não é? E assim fez Saul. Saul rasgou a capa de Samuel. Então Deus não perdoa e já tira o reino. As coisas, irmãos, não podem começar mal. É por isso que eu falo com as pessoas que vão se casar. Você já está brigando, já está ofensa moral do namoro, ele já está te batendo no namoro. Sai fora enquanto é tempo. Porque se ele te bate no namoro, ele vai querer te matar, não é? Se ele te ofende moralmente no namoro, ele vai te bater. Se ele já te bate no namoro, ele vai te matar. Ele vai ser seu dono, vai te vigiar, e se você separar dele, ele vai lá e te mata. Então tem que tomar muito cuidado com o início das coisas, e foi esse cuidado que Deus teve. Saul, ele teve uma dificuldade, mais ou menos igual a Ananias e Safira. Ananias e Safira, nome da mulher bonito, Safira, né? Ananias e Safira, no meio de uma renovação do Espírito Santo, que os crentes estavam vendendo terras que eles tinham, não é? Os ricos estavam vendendo parte das suas terras, alguns estavam dando até a terra toda, ficando só com lugar de morar, para socorrer, porque eles estavam cheios do Espírito e queriam que todos os crentes tivessem a mesma coisa, né? Hoje a gente encontra muita gente, pastor pegando para si, mas Pedro não pegou para ele continuava sem ouro e sem prata, ele dividiu para os crentes pobres. E Ananias e Safira foi fazer uma gracinha, que talvez em outro tempo nem morressem. Foi lá, vendeu propriedade por um tanto e chegou lá com a metade, dizendo que a metade era tudo, ou uma parte era tudo. Parece, já pensou se Deus fosse matar a gente por causa disso hoje? Os crentes que falam assim, que falam mentira. Então, o que aconteceu? Ele chegou lá, no meio do avivamento, ele enfrentou o Espírito Santo, enfrentou aquele espírito de bondade que estava no coração dos irmãos, caiu morto em frente a Pedro. Aí veio a mulher dele e Pedro faz a perguntinha, né? Foi portanto que seu marido vendeu? Ela falou, foi. Ele falou assim, então os mesmos homens que levaram o seu marido morto, vai levar você. A mulher, puf, caiu morta também. Tem momento, né, tem momento que é mais perigoso pecar, viu? Tem momento. Nos dias de avivamento, nos dias em que Deus está querendo fazer uma obra, que um engraçadinho só vai lá para desfazer, ele vai virar bode expiatório. Então tem que tomar muito cuidado. Quando a coisa está tudo por água abaixo, aí vai tudo por água abaixo. Está todo mundo pecando, está tudo igual. Mas existem exemplos assim que a gente vê. E Saul, ele não podia ter feito o que fez. Ele estava na hora errada, né? No momento errado, na hora errada. O Espírito Santo se retira, aí ele começa a ser atormentado por um espírito mau, e ele fica com inveja de Davi, e aí ele perde a vida própria. Você sabe que a pessoa que é muito oprimida e muito doente emocionalmente, que ela não tem vida própria. Ele teve doença emocional, naturalmente, porque a opressão diabólica traz o problema da doença emocional. Ele também tinha, pelas próprias circunstâncias de inveja, rancor, angústia, contenda,
é ambiente para operação de espírito maligno. Se você ficar brigando em casa com seu marido, a mulher, ficando dois reinos dentro de casa brigando, o diabo vai correr solto na sua casa. Se ficar guardando coisas, aí faz aquela briga, eu lembro que você falou isso da mamãe, falou isso do papai. Quando? Quando nós casamos e tal, e a pessoa fica guardando aquele monte de coisa. É lugar para a operação do diabo. Você precisa perdoar e amar. Aprender a amar e perdoar, perdoar e amar. Um tem que começar. Mas aí eu vou sofrer muito. Sofra. Paga o preço do amor e do perdão. Abra o seu coração. Tira essas coisas, essa cama de Satanás que está no seu coração. É uma cama, ele vem e deita. Se você tiver com o seu coração cheio de amor, com o seu coração cheio de perdão, cheio de louvor e adoração a Deus, o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores, não é? Aí não é o recalque que passa longe, é o diabo que passa longe, tá? Mas o recalque também vai passar longe. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança, e Saul arremessou a lança dizendo consigo: encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se. Aí tem uma história toda, que ele começou a ser atormentado pelo Espírito, e alguém disse assim: nós conhecemos um rapaz que é salmista, nem sabia que Davi tinha matado o lobo, nem o leão, e ele toca muito bem, e etc. Aí levaram ele começou a tocar, mas quando Saul, que era muito esperto, e nós vamos ver aqui, que ele recebia o espírito mau e começava a cantar e profetizar, igual lá na macumba. Ele ficou sabendo que Davi é que seria o próximo rei, acabou a vida própria dele, é disso que eu estava falando. Toma cuidado para não viver a vida do outro, viva a sua própria vida. Eu estou cuidando de meninos que têm pais com problema, eu dou aula de flauta para meninos de 8 a 12 anos, na segunda-feira. Uma hora eu vou até trazê-los aqui para tocar. Vou pedir o pastor. Então, eu falo com ele: professor, foi fulano que errou. Não sei. Eu falei assim: olha, aqui cada um cuida da sua própria vida e das suas próprias coisas. Né, Simone? Mansinho, professor mansinho, não é? Então, aí eu falo: cada um cuida da sua vida, cada um cuida das suas coisas. Aí o outro vai falar, vocês vão lembrar? Cada um cuida da sua vida e das suas coisas. É um princípio, cuida da sua vida e das suas coisas. Saul perdeu a sua vida própria. E ele vai acabar muito mal, porque se ele se arrepender, ele perdeu foi o reino. Ele perdeu o reinado. Ele não tinha perdido a vida. Como ele insistiu na desobediência, ele veio a perder a própria vida. Ele podia simplesmente ter se afastado, agora aceitado a vontade de Deus e dizer: eu vou ser um súdito de um homem que é melhor do que eu. De um homem que é melhor do que eu. Era isso que Deus queria. Não, ele continuou enfrentando a Deus e agora querendo matar a Davi por todos os meios. Davi estava lá tocando a harpa e ele simplesmente joga por 2 vezes uma lança, e ele era um ótimo lanceiro. Os benjamitas eram ótimos lanceiros e atiravam com flechas de costas, fugindo. Está narrado isso na Bíblia, no livro dos Reis. E matava, fugindo do inimigo, eles matavam muitos inimigos, atirando de costa, o cavalo correndo para frente e ele atirando para trás. Ou correndo a pé para frente e atirando para trás. Eles continuavam, só com a beiradinha do olho assim, eles acertavam. Então Saul era um ótimo lanceiro, mas o Espírito Santo, ele consegue livrar você melhor do que as pessoas te atacam. E Davi conseguiu sair fora, e foi mais ou menos isso aí, ó. Ele atirou para matar. Falou assim: eu quero ver, virou Deus, né? Quero ver se é Deus que manda aqui em Israel ou se sou eu. É por isso que Deus rejeitou ele lá no princípio. Deus já sabia disso.
Aí vai confirmando e vendo que Deus tinha razão. Quero ver quem manda aqui. Irmãos, é tão interessante que às vezes eu vou conversando com a pessoa, vou conversando, depois eu digo assim, você já reparou que você é meio Deus? Assim, no início eu falo só meio Deus. Que você é meio Deus. Reparou? Olha para você ver. Às vezes a mulher está conversando comigo e diz, é porque eu mandei o meu marido. Ah, você mandou o seu marido? Você não pediu por favor? Está vendo? São princípios. É ato falho. Porque eu mandei ele, e nada que eu mando ele fazer, ele faz. Mas é claro que não tem que fazer. Nem ele deve mandar em você. Não existe a palavra por favor, obrigado, bom dia, boa noite, selinho, beijinho na boca, não tem mais. É só mandar. Não é? Tem uns que chegam a falar assim, mas eu mando, ele não me obedece. Onde nós estamos, irmãos? Aí eu falei assim, se você manda no seu marido, a Bíblia diz assim, você não manda em Jesus também não? E tem gente que manda em Jesus. Aí vai orar, começa a dar ordem para Deus. Ora, quem dá ordem para Deus é alguém que está acima de Deus. A Bíblia fala que o marido é a cabeça da esposa, ela manda na cabeça dela, quer dizer, então está por cima da cabeça. E aí manda em Jesus também, já era, virou Saul. Só falta cuidar da vida dos outros. E vice-versa. O homem também fala. Não, porque eu falei com ela que a gente ia casar, ela ia fazer isso, que ela ia parar de ficar com risaiada, que ela ia parar de ficar com não sei o quê, ia passar a fazer isso. Ele está querendo uma pessoa à sua imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e não à imagem e semelhança de homem, nem muito menos de mulher. Uma pessoa que é sanguínea, como é que o sanguíneo vai parar de dar gargalhada? Ontem eu estava, irmãos, com um monte de sanguíneo, desse parente meu, um monte de sanguíneo, eles riem tanto que a minha cabeça até dói. Lá em casa, dando uma festinha no aniversário da minha esposa, por fim, estava tão cansado, aí eu tento rir também, que eu não sou de dar essas gargalhadas, só de vez em quando, né? Aí, você parece que está triste, eu falei, não, estou cansado. Meia-noite, eu fui dormir 1h da manhã, né? Eu estou cansado, o melancólico que sou eu, não tem muita energia. A gente fica pensando o dia inteiro, estudando o dia inteiro, mesmo quando você não está com livro, você está andando para a rua estudando alguma coisa. Então, a hora que dá 11h da noite, você já está para lá de Bagdá, você está querendo deitar e dormir. E aí eles viram à noite conversando e cantando. Eu falo, gente, já deu a minha hora. Eu entro para o quarto e vou dormir. Ou seja, eu tenho que respeitar o temperamento deles e eles têm que respeitar o meu temperamento. Aí não existe esse respeito. Você quer ser Deus das pessoas? Deus do seu filho? Outro faz o filho ser Deus. E até fala, aqui nessa casa aqui, quem manda é esse menino. Esse menino é que manda. Faz tudo o que quer, eu fico atrás dele consertando os erros que ele faz. Olha, seu Deus, né? Seu Deus, não sobra mais nada. E agora tem uma outra conversa. Essa é a princesa da casa, a cachorrinha. Ela sabe, ela dorme com a gente, não sei o quê. Olha, se eu vou colocar um cachorro para dormir entre mim e a minha mulher, mas nunca. Entendeu? As coisas estão se invertendo, aí o cachorro...
Vocês viram como é que esse espírito do cachorro é forte? Irmãos, isso é um espírito maligno. Isso é um espírito maligno que está vindo dos Estados Unidos para cá. O pessoal não quer ter filho mais, mas quer ter bicho. Está uma inversão, porque assim, primeiro Deus, depois os homens, depois as coisas. Bichos e árvores são coisas, não são o outro. Jesus nos disse assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e os cachorros como a ti mesmo. Ele não disse isso. Nem as árvores como a ti mesmo. Ele disse: e o teu próximo como a ti mesmo. Viu? Então nós precisamos de saber o que nós priorizamos. Primeiro é Deus. Agarra com Deus. Agarra com Deus. Ora a Deus, conversa, seja humilde, humilha, chora, pede, escondido no seu quarto. Ele vai te abençoar publicamente. E sai para amar. Sai para amar. E você não vai ter gratidão muitas vezes, não vai ter nenhum feedback. Ame as pessoas somente e preste serviço. A sua força vem de Deus. Oi. Está vendo? Foi orar para a mulher, o espírito estava no cachorro. Isso não é difícil, porque se entrou nos porcos, pode entrar num cachorro também. Não é verdade? Aqui, Saul tenta matar Davi de novo, mandando ele pegar 100 prepúcios de filisteus. Filisteus eram guerreiros muito fortes. Ele tinha que atacar e ainda tinha que trazer 100 prepúcios para casar com a filha dele, que ele tinha prometido quando Davi matou Golias. Lá no início de tudo. Você sabe o que é prepúcio, né? Faz a circuncisão, tira aquela pele que sobra do pênis, corta e leva para o rei. É isso que eles estavam... lá, ó, é isso aí. Para Davi morrer lá, para ele não precisar de matar. Davi foi lá, atacou os filisteus, trouxe os 100 prepúcios, pegou a mulher Mical, levou para casa e ela ajudou a salvar ele mesmo do pai dela de uma outra vez. Aqui, novamente, no palácio, né, Saul procurou encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Vocês estão vendo a harpa aqui no chão, ó. Ele teve que largar a harpa para um lado e vazar, como diz o pessoal. Outra vez Saul tenta matar Davi. Ou seja, a vida de Saul acabou. Ele passou a viver em função da vida de Davi. Você já viu essa sogra que entra na sua casa sem falar nada? Está vivendo a vida do filho. Parece que ela está querendo achar. Teve uma pessoa que falou comigo da minha família. Falou assim: a minha sogra entra lá dentro de casa, eu estou lá querendo ficar mais à vontade que o meu marido. Eu falei assim: faz o seguinte, naquela hora que ela vem, que você sabe mais ou menos que vocês estão lá, que ela vai lá, não sei ver o que, caçar o que, fica os seus dois pelados lá, que aí a hora que ela chegar, e o seu marido, põe o seu marido na frente. Irmãos, dá um susto nela, que aí a sogra não vai lá caçar o que não perdeu. Aí vai falar que o marido é indecente, não sei o quê, mas pelo menos não vai lá mais. Tem outro jeito de fazer? A pessoa quer viver a vida do outro. Se o casal está em lua de mel, fechou a porta, não pode ficar à vontade? Mas aí não pode, a pessoa quer importunar o outro porque não tem vida própria. Deixa normal. Chega pela janela, abre a cortina, não sei o quê, tem a chave da porta. Toma a chave da porta. Ah, não, mas é porque eu preciso que a porta fique. Às vezes ela entra lá, e necessidade para limpar alguma coisa, ó. O bom é tirar a chave. Mas se a pessoa chega ou arranjou uma chave por lá, dá um susto nela, para ela aprender a viver a sua própria vida. E assim vai. Gente, criança que perturba, que vive a vida do outro. Criança não tem vida. Você vai ter que aprender a lidar, a saber o que você faz com a criança. Agora, adulto que não tem vida e vai cuidar da vida do outro,
está precisando de terapia, está precisando de Deus na vida, para viver a sua própria vida. Aqui, ele mandou matar Davi no leito. A esposa de Davi ficou sabendo, Mical, contou para ele fugiu de noite, ela colocou um boneco, uns travesseiros, e eles jogaram a flecha no travesseiro e acharam que tinha matado Davi, mas matou só o travesseiro. Aí começa situações em que Deus coloca Saul na mão de Davi. Neste lugar aqui, ele entra e leva um pedaço da capa de Saul. Na verdade, Saul não estava dormindo. A Bíblia diz que ele entrou lá para esvaziar o intestino. Todo mundo entendeu. E Davi conseguiu chegar por trás e cortar um pedaço da capa dele, e quando estava longe, mostrou para ele esse pedaço de capa. E ele então chora e se arrepende, né? Aqui ele vai dizer, olha, acabando Davi de falar, Saul, todas essas palavras, perguntou, é tua voz, meu filho Davi? Estava doido, já estava doido. Então Saul levantou a voz e chorou, e disse a Davi, tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com o teu bem. E Davi não deixou nem os seus soldados matar, ele diz assim, é ungido de Deus, não toca, mesmo ele perseguindo e querendo matar Davi. Então Davi é esse homem de valor, esse homem segundo o coração de Deus, por causa disso. Fez tudo, obedeceu, teve a sua queda lá na frente, um erro grave, mas ele pelo menos começou muito bem e teve um único erro, né? Não em relação à nação toda, mas em relação a pessoas, e o pior prejuízo foi o prejuízo dele próprio como rei. Aí alguém diz assim, na época de Davi, morreram 70 mil pessoas por causa do pecado de Davi. Vocês acham que isso foi ruim para essas pessoas? Deus tem prazer na morte do justo. Deus levou os justos e deixou Davi com problema lá para resolver. Tenho certeza disso. Aí ele chora e conversa e vai pedir a Davi para poupar os seus descendentes. Agora ele entendeu completamente que Davi ia ser rei no lugar dele e pediu, poupa meus descendentes. E começou a guardar, continuou a lutar as suas lutas, as suas batalhas. Mas ele tenta matar Davi outra vez, agora no deserto de Zif. Zif, está dando para ler Zif aí? Esta área dessas cidades ali, Maom, Engedi, Zif, é toda de deserto. Inclusive o deserto do Negueb fica nesta área ao lado do Mar Morto. Mar Morto é aqui, Dead Sea, essa parte de água que tem ali. Toda essa região ao lado do Mar Morto é um lugar de deserto. E Davi estava escondendo no deserto de Zif. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi no deserto de Zif. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E Davi foi lá no meio do arraial, agora ele pega a moringa de água e a espada de Saul. Novamente Saul vai chorar, mas dessa vez ele vai desistir de matar a Davi e vai morrer numa batalha logo em seguida. Saul se arrepende novamente. Então, como que você vai se arrepender de uma mesma coisa muitas vezes? Principalmente se essa coisa é uma coisa grave. Você está trazendo um problema para a sua alma, está trazendo um problema para o povo também ficou muito mal, porque aquele que seria rei, perseguindo por aquele que é rei, e eles não sabiam até quando o Senhor livraria Davi, embora o Senhor fosse livrar ele de todas as suas lutas. Se você é uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus,
Deus te livra em todas as suas batalhas, todas elas, até as que você perde, Deus está no comando. A gente não perde a guerra, batalhas às vezes parece que a gente perdeu, mas se você permaneceu em obediência, lá na frente você vai entender por que você perdeu. Então diz Saul: pequei, volta meu filho, volta. Como é que volta? Se voltasse para lá, ele matava ele lá no palácio. Pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida hoje foi preciosa aos teus olhos. Quer dizer, a mesma conversa, é aquela conversa da pessoa que fica no pecado na igreja, um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no pecado e um pé na igreja. Sempre assim, né? Se o mundo der certo, se não tiver Deus, eu aproveitei o mundo. Se tiver Deus, Ele vai ter misericórdia de mim, que eu estou com um pé aqui. Não funciona desse jeito. Você tem que colocar os 2 pés no mundo ou os 2 pés na igreja. A Bíblia diz que, oxalá que foras frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não gosta de duplicidade. Ele quer você por inteiro. E a mim também. Aí começa o fim de Saul. Pelo que Saul consultou Saul, Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profeta. Sonho todo mundo sabe, né? A pessoa vai ter um sonho, uma revelação. Profeta todo mundo sabe, também não respondeu. Urim e Tumim são aquelas 2 pedras de sorte, para tirar sorte. A pessoa ia fazer uma coisa, consultava o sacerdote, o profeta profetizava e tinha sonhos. O sacerdote não era profeta. Quando ele precisava tomar uma decisão, ele tomava por Urim e Tumim. Orava a Deus, ele não tinha mesmo intimidade com Deus. Alguns tinham, outros não. E o Espírito Santo era dado por medida, a algumas pessoas só. Não era todo o povo como hoje. Então, sim ou não, Urim e Tumim. A pedra que dava, não é? Era Urim para não, Tumim para sim. Aqui fosse sorteada, era a pedra que ia ser a sorte da pessoa, de fazer ou não fazer aquilo. Até isso ele procurou, um homem que tinha profetizado numa certa época da vida. Não sendo respondido desta forma, ele vai buscar um necromante. Necromante é uma pessoa que consulta os mortos, como hoje no espiritismo, né? A necromancia é uma das coisas do espiritismo, tanto o alto espiritismo como o baixo espiritismo. Para que eu vá a ela e a consulte, disseram seu servo, eis que em Endor fica então, Israel vai da base desse mar de baixo aqui tem um negocinho, vamos ver. Daqui, essa área aqui é a área de Israel, ó. Até aqui. Até o norte do Mar da Galileia. Então, ao norte, bem perto do Mar da Galileia, é a cidade de Endor. Lá é que tinha cartomante, a necromante. E o próprio Saul tinha mandado matar as feiticeiras. E agora ele vai procurar, desistiu totalmente de Deus, tentou ser Deus, não dá certo. E todas as vezes que tentamos ser Deus, faça uma reflexão. Se está dando alguma coisa errada na sua vida, se você não está querendo ser Deus naquela situação, não vai dar certo. E agora ele se entrega totalmente ao diabo. Astúcia e soberba de Davi. Então Davi se disfarçou, vestiu uma outra roupa, tirou a coroa e foi consultar a necromante. E foi ele com 2 homens. E chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul, peço-te que adivinhes pela necromancia e me faça subir. Ele estava dizendo para a mulher que ele estava mandando ela fazer Samuel subir do seu descanso eterno. E tem gente que acredita que isso aconteceu. Olha, se o diabo tem poder,
para tirar um de nós lá do paraíso. Você está lá no paraíso com Jesus na glória, aí o diabo vai fazer você chegar lá e falar com Jesus, me dá esse aí que eu estou precisando dele lá na terra. Isso não existe, irmãos. E os espíritas usam muito esse texto. Mas é porque Israel é assim. Israel se pensa muito no concreto, tem que pensar nisso. Se você enterrou a pessoa na terra, né, naturalmente, se enterrou é na terra. Então, colocou a pessoa na terra ou enterrou a pessoa, a ideia concreta que tem é de que ele vai subir. Não é um ato falho para inferno, não. Tá certo? Eu coloquei ele no buraco, ele não pode vir de cima. Aliás, não existe cima. Não existe cima. O céu está em cima. O seu ou do japonês? Porque você está ao contrário do japonês. Para o japonês você está de cabeça para baixo, e para você o japonês está de cabeça para baixo. Porque ele está exatamente do outro lado da terra, de cabeça para baixo. Por quê? A gravidade é que nos dá a sensação de ir em pé. Então não existe cima. A gente fala que o céu está em cima por causa de ser uma coisa elevada. Agora, no Velho Testamento, o judeu ele vai usar muito essa coisa do concreto. Depois nós dois aí vamos trocar uma conversinha. Então ele trocou as trajes e obriga a pessoa a fazer isso. Aí ela revelou, disse que era Samuel que estava subindo. Quem estava lá narrou, não era Samuel porque estava morto, está no livro de Samuel, do jeito que os soldados que estavam lá com ele narrou, de acordo com a conversa mentirosa da necromante. Ora, os filisteus pelejaram com Israel, e aí, o que vai acontecer? Ele toma uma flechada, os arqueiros acertam ele começa a se matar, mas não consegue terminar de se matar, pede a um servo seu que termine o serviço. E assim ele morre no Monte Gilboa. O pecado traz consequências para toda a família. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Morreu ele e os seus filhos. O que seus filhos tinham com isso? Morreram porque o pecado de um pai amaldiçoou a sua família. E aí, toda a família foi amaldiçoada. Então precisamos tomar cuidado. Quando você está sozinho, você está sozinho. Mas dependendo do pecado, você amaldiçoa outra família. É preciso pensar muito, né, que as pessoas têm família, que eu tenho família. Então a pessoa fala, mas ela é uma prostituta, mas toda prostituta tem avó, tem mãe, tem pai, tem irmão, muitas vezes tem filho. Então, a gente, independente da pessoa ter se feito um objeto, eu devo elevá-la a nível de sujeito. Eu devo ser sujeito e tratar a pessoa como sujeito. E se eu me misturar com uma prostituta, eu não estou dando testemunho nenhum de evangelho, eu estou me fazendo objeto também. Eu tenho que tentar tirá-la para a vida, para o reino de Deus e para a salvação. E não ficar com ela. O pecado de um líder traz consequências para toda a nação. Quando os israelitas, a nação, igreja, a nação, país, se for um líder político, a cidade, o estado, quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e os que estavam além do Jordão, viram que os homens de Israel tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Aí Davi vai organizar o povo e começar a lutar, e o filho de Saul, que só restou um, vai ficar um tempo ainda como rei, até que Davi seja rei de todo Israel. O pecado do crente envergonha o nome de Deus. Esse é Dagon,
dos filisteus, Deus da agricultura. Então ele tem metade homem e metade peixe. Então cortaram as cabeças a Saul e despejaram, tiraram as suas armas. E enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciaram no templo dos seus ídolos entre o seu povo. Essa é Astarote, deusa da lua, da fertilidade e da sexualidade. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro de Bet-san. Que vergonha! E agora as armas sendo glorificando, as armas de Saul glorificando a um Deus estranho, porque o Deus deles deu vitória para eles, na cabeça deles. Aí eu peguei um pessoal aí, tipo Saul da atualidade, lá, pendurado no muro, foi assim que ficou. Todos os homens valorosos se levantaram e, caminhando à noite toda, tiraram os corpos de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-san, e voltando a Jabe, ali os queimaram, e plantearam Saul por 7 dias. Ouça a voz de Deus com disposição para obedecer. Senão, a coisa fica muito difícil, né?